Hoje você vai entender porque o clássico de Gustave Flaubert está bem longe de ser uma história de amor. Então, vem comigo porque estamos indo à França para conhecer Madame Bovary. Olá, eu sou Bárbara Seibel, escritora, fundadora deste canal e uma leitora que se apaixonou pela escrita de Flaubert. Para começo de história, esse livro foi responsável por uma renovação literária ao inaugurar o romance moderno. E por ser baseado em um fato da Normandia, a obra rendeu um processo contra o autor por ferir o moralismo da época. Mas o autor foi absolvido e o romance, é claro, foi publicado para a alegria de seus leitores. Bem, o enredo começa nos apresentando um fato sobre a infância de Charles, em seu primeiro dia de aula, sendo apresentado para a turma. Ele usava um chapéu estranho e as crianças logo começaram a fazer bullying com ele. E o narrador nos diz o quão medíocre Charles é, e que ele nunca foi um aluno brilhante como o pai, que era um médico na província que idealizava que o filho seguisse o mesmo caminho. Só que ele também acabou percebendo a falta de afinidade do filho com os estudos, isso para não usar outros termos. E acabou que ele não passou no seu exame para oficial de saúde. Então, ele seguiu sendo um agente de saúde, mas era tratado como doutor, talvez até por uma forma de respeito dos demais. E a mãe dele o ajudou a esconder essa verdade, esse fato, do pai dele, já que isso o desapontaria. Ela também foi a responsável por lhe arranjar uma esposa, uma viúva que tinha 45 anos e 1.200 libras de renda. E Charles viu naquele casamento a possibilidade de uma condição melhor. Só que não foi exatamente isso que aconteceu, até muito pelo contrário. Ela controlava tudo o que ele fazia e ainda queixava-se de seus dias ruins em busca de que ele a consolasse e lhe desse amor. Até que em uma noite ele recebeu uma carta na qual imploravam que ele fosse tratar uma perna quebrada na fazenda dos Bourteaux. Me perdoem o francês porque eu não tenho muita prática, então perdoem a pronúncia. Chegando lá, ele entendeu que o velho Rouault era um agricultor dos mais abastados. Havia perdido a esposa há 2 anos e vivia com a filha que o ajudava a manter a casa. E é quase óbvio que ele desperta interesse por Emma, mas ele ainda era casado. Só que conforme ele continua o tratamento do pai de Emma, ele acaba se apaixonando por ela. E à medida que sua esposa começa a ficar enciumada também ao descobrir que a sua rival foi educada em um convento e, portanto, havia recebido uma boa educação, sabia desenhar, dançar, aprendeu geografia, a fazer tapeçarias e a tocar piano, ou seja, tudo que ela não sabia fazer. Mas então Charles ficou viúvo. Daí ele tem o caminho aberto para cortejar a nossa querida Emma, que ama ler romances e acredita que ao se casar com ele poderá finalmente viver a fantasia que ela leu nos livros. E é claro que eles se casam, só que toda aquela idealização de felicidade logo vai se esvaindo e dá lugar à monotonia na vida do casal. Até que um dia eles são convidados para participar de um baile em um castelo e é onde Emma vai se apaixonar pelo estilo de vida daquelas pessoas e por todo aquele luxo que ela vê disponível. Depois disso, ela descobre a sua gravidez e começa a fantasiar novamente que está grávida de um menino e todas as possíveis alegrias da maternidade que ela tanto havia ouvido falar. Só que não é bem assim que as coisas acontecem, principalmente quando a sua filha nasce. Sim, era uma menina. O mais tocante nessa parte é que ela simplesmente se afasta da maternidade. A filha é levada para morar com a ama de leite, que já não era mais tão comum naquela época,
e vez ou outra a Emma vai visitá-la. Talvez, penso eu, que esse distanciamento da filha também seja o reflexo do que ela sente em relação ao seu marido, porque aos poucos ela também vai se distanciando dele. E ela encontra nos livros um pouco mais de conforto, mas isso também não é mais o suficiente. Embora a sogra dela resolva dar uma sugestão para o filho de proibir que ela lesse os romances. E aqui nós temos a nossa Emma novamente decepcionada com o casamento, entristecida pela maternidade, e ela acaba por despertar interesse por Leon, um jovem estudante de direito que trabalha como assistente no escritório de um notário em Yonville. Ele se sente atraído por Emma, porque tem interesses em comum, como o amor pela literatura e a arte, e isso acaba por traçar um contraste entre Leon e Charles. Vocês nem imaginam por quê, né? Mesmo assim, Emma reprime seus sentimentos devido aos próprios dilemas morais e sociais, afinal ela é casada, ela não pode se dar ao luxo de sentir isso. Ao final, Leon acaba retornando para a cidade onde estuda para terminar a faculdade e os dois se afastam. Mas Emma não ficará sozinha por muito tempo, porque aparece Rodolphe, um rico proprietário de terras local, conhecido por seu comportamento sedutor e despreocupado. Eles se conhecem durante uma consulta médica que Charles realiza em sua propriedade. Rodolphe observa então Emma e percebe a sua insatisfação e a sua vulnerabilidade, decidindo então que quer conquistá-la. E ele é muito habilidoso em manipulá-la, atendendo às expectativas criadas pela literatura romântica que ela tanto apreciava. Logo, eles iniciam um caso amoroso e temos então uma Emma desesperada pelo amor de um homem que não é o seu marido, enquanto ele pensa em como descartá-la o mais rápido possível. E essa paixão desenfreada também desperta em Emma um desejo por consumir mais, fazendo muitas dívidas, muitas vezes desnecessárias. Ela chega a presentear o amante, mas ele pouco se importa com o que ela faz. E é claro que o comerciante que vende os itens para ela, ele também é muito habilidoso em manipulá-la a consumir cada vez mais, então também tem um dedinho dele. Só que as dívidas só aumentam, e mesmo nesse anseio de viver o amor desesperado que tem por Rodolphe, seu marido continua devotado a ela, mas é incapaz de entender as suas aspirações e todas as suas lamentações, porque ela continua se distanciando emocionalmente dele. Lendo a narrativa, percebemos como Emma busca preencher um espaço que ela não consegue. Isso se mostra através do casamento monótono, porque o marido está feliz, mas ela, obviamente, não. Na felicidade que a maternidade não trouxe, nos amores que ela se entregou e quase enlouqueceu. Ou seja, ela nutria muitas expectativas por coisas que não chegaram nem perto do que ela imaginava. Ela era sonhadora demais, porque lia coisas que só poderiam ser possíveis nos livros. Ela fantasiava muito. Por isso que Madame Bovary está muito longe de ser uma história de amor, e sim uma história sobre a falta dele. Como assim? O Charles era um devoto dela e amava muito, e atendia sempre aos seus caprichos. Ok. Os amantes, então, a amaram até um certo ponto e perceberam depois que ela era louca. E então o que faltou? Emma não amava a si própria. Por isso, ela enxergava tédio em tudo, nada satisfazia. Em alguns momentos, nem mesmo o luxo ao qual ela se dava fazia sentido, porque ela estava sempre infeliz. Ela adoeceu várias vezes pelas dores que ela mesma criou. E é claro, o livro satiriza a hipocrisia, a mediocridade e o materialismo da burguesia através da Emma. Flaubert apresenta Yonville como um microcosmo da sociedade francesa da época, onde as aspirações são limitadas e os valores burgueses estão centrados no conforto e na aparência. E Emma Bovary, com suas ambições românticas
e busca por uma vida extraordinária, destaca o vazio e a monotonia desse mundo. E por esse motivo e também por muitos outros, é importante que você o leia. Aliás, se você ainda não tem o seu, compre através do link aqui na descrição desse vídeo. E se você já leu esse livro, deixe aqui nos comentários qual a sua experiência com ele. E eu fico por aqui e espero você no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima!